Mas só para começar, eu não gostaria de apresentar um projeto fechado, é um esboço. Temos uma primeira versão em português, uma primeira versão em alemão. Quem quer receber este texto, por amor de Deus, me manda um e-mail. Falamos também com os representantes da Uninove, como, em que forma se poderia mudar este primeiro esboço que falta. Também aqui vamos ouvir, temos a possibilidade de ouvir algo sobre a realidade dos bairros Jardim da Conquista, de Parque Boa Esperança, algo que ainda falta. Eu não gostaria de apresentar completamente esta data show, só um primeiro passo, nem para abrir uma porta. Muito importante para mim é dizer para vocês a palavra mais importante na universidade para mim é, mas eu vejo isso diferente. Mas eu não concordo com isso. Eu tinha o meu orientador, o meu professor na formação, era um professor que ensinou-nos na primeira aula. Quando uma pessoa começa a apresentar dizendo isso é cientificamente provado, começa a rir. A ciência nunca apresenta algo que é algo que é aprovado. Uma prova existe só na matemática, uma certa lógica na matemática. A tarefa da ciência é que elaborar com métodos, com rigor, hipóteses. 2000 anos atrás, cientificamente, era muito claro que a nossa Terra é plana. E depois foi elaborado com muito trabalho uma outra hipótese. A nossa Terra é redonda. Agora esta hipótese também está numa mudança muito grande. A ciência nunca apresenta provas como verdades absolutas. Isso é quero um pouco provocar dentro de vocês esta palavra mas. Eu tenho agora uma pergunta, mas eu vejo isso diferentemente. Eu gostaria só, talvez, apresentar alguns aspectos que têm a ver com aspectos pedagógicos. O que significa apropriação de um espaço social, apropriação de um complexo arquitetônico. O que é uma apropriação? Existem muitas respostas. Como na vida cotidiana nós usamos a palavra apropriar-se, uma apropriação. O seguinte é uma ideia, só uma proposta, nada mais. Nós gostaríamos de apresentar uma teoria, um conceito muito profundo de apropriação que foi elaborado na abordagem histórico-cultural de Vygotsky e Leontiev. Ele, sobretudo Leontiev, trabalhou muito sobre essa pergunta, o que é apropriação? Ele diz muito simples, como resultado, apropriação é a qualidade particular de aprendizagem humana. A aprendizagem dos animais é adaptação. Por quê? Apropriação significa nós, todos os seres humanos, vivem num contexto social e histórico, bem diferente da natureza, onde os animais se adaptam através da aprendizagem. Apropriação significa entrar num processo de apropriação, o que está dentro das diferentes áreas, objetos de nossa cultura. Poderia ser um escolher, uma faca. Um escolher não, uma colher. Escolher, uma faca. Eu português. Não, é bom, é bom. Tem muita coisa de aprender. Por exemplo, uma faca tem uma história de mais do que
milhões de anos. É um instrumento, um objeto, mas neste instrumento está algo materializado. Entrar num processo de apropriação de uma faca que está dentro é um processo bem complexo. Bem complexo. Porque nesta faca está dentro, materializado, uma experiência histórico-social. Pergunta muito simples: como encontro esta experiência histórico-social que está dentro de uma faca? Quando vou quebrar uma faca, está dentro desta material? Não. Onde está, em que forma, esta experiência de cortar algo, que tem mais do que 3 milhões de anos, onde esta experiência social está materializada neste objeto, da forma. Depois, só para terminar, existe só uma maneira de entrar no processo de apropriação desta experiência histórico-social, através de uma atividade adequada. Aqui temos também um objeto, um complexo arquitetônico. Aqui está uma experiência cultural histórica está materializada neste complexo arquitetônico. Em que forma, é bem complexo, em que forma vocês, professores, alunos, entram no processo de apropriação do que está materializado neste complexo arquitetônico. Aqui se encontram muitas formas diferentes. Para mim, quando entrou aqui a primeira vez neste complexo arquitetônico, foi uma surpresa que nunca vou esquecer. Entrar de fora neste complexo arquitetônico. Maria Benítez sabe melhor descrever isso. Não, estou acompanhando. Sim, mas o que tu sentiu, eu não senti. Não, eu acho que o que ela está querendo dizer é que algo que muitas vezes se vê, não? Os espaços, um espaço como este, com uma abertura enorme, onde não há nada fechado, é totalmente diferente do espaço que nós temos como espaço acadêmico, que é um espaço fechado, onde as coisas têm que ficar ali. Aqui, como todo entra e sai, existe como? Mais que mobilidade, é troca, e além do mais, uma coisa que a mim me fascina, que é a efemeridade do conhecimento. Tá? O conhecimento é sempre efêmero, porque a cada novo conhecimento ele se dilui, se recompõe, como uma mórula, a célula, vocês viram quando, que a cada novo movimento ela se recompõe. E a mim me surpreendeu muito, porque eu tive a sorte de conhecer Vila Nova Artigas em um seminário, e claro, uma coisa é alguém falando e outra coisa é ver a obra dele, tá? Quer dizer, então, realmente eu acho que essa interação entre o concreto da matéria, do objeto, tá? E a teoria, tem que haver sempre um diálogo, tá? E então é nesse diálogo que a gente está falando que é uma apropriação. Quando eu chego, eu sinto que este arquiteto quis me dar, eu consigo entender uma parte, talvez não todo. Então, toda a minha subjetividade está mudando, né? Porque esse novo conhecimento vai fazer com que todo o resto seja enriquecido, ou perdido, ou mutilado, sei lá. Questionado. Isso, professor. Então é isso. O ponto de partida deste projeto era uma visita no Seu São Mateus. Quando eu gostaria de falar um pouquinho antes. Este processo começa em 2004, quando Cida, secretária de Educação, convida a Ver e eu para o Fórum Mundial de Educação que se fez em São Paulo. Eu fiquei com a sua apresentação das crianças com o papel, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu fiquei de boca aberta, nunca tinha visto como um elemento tão simples como o papel tinha tantas potencialidades como nos mostrou essa apresentação. E houve uma oferta de conhecer um museu, não me lembro qual era. Só sei que quando eu entrei no museu eu chorei. Porque geralmente os projetos educacionais no Brasil
para a favela são projetos de pobre para pobre, tá? Para que o pobre saiba que é pobre, que nunca deixe de condição de pobre. E esse projeto foi mostrar essa dignificação do conhecimento, realmente a dignificação do conhecimento. Aí, Cida terminou seu mandato e eu peguei pelo orelha e levei para Sigen para fazer o doutorado. Ela não queria, eu obriguei. Daí eu disse, tu vem, não quero nem saber. E ela terminou seu doutorado com summa cum laude. Então, essa foi a primeira etapa. E depois, continuei professora. Summa cum laude, eu tirei 0. Lá a nota máxima é 0. Ela tirou 0. Lá inverte o processo, 0 é a nota mais alta. Aí quando você tirou 0, você se imagina. Você começa a chorar. Então, alguns meses atrás fomos lá, fizemos uma pequena visita no Museu São Mateus. Uma palestra, né? Uma pequena palestra, assim, mas também fizemos um passeio, observando, olhando os comportamentos dos alunos, dos professores. Fui chocado, num sentido positivo. Encontramos uma maneira de comportamento dos alunos totalmente diferente. E dos professores. E dos professores também, totalmente diferente do que nós conhecemos lá numa escola pública na Alemanha. Não solamente na Alemanha. Seja dito. E depois foi também uma coisa para os outros alemães que participaram, olhando no âmbito do Museu São Mateus para os dois bairros, Conquista, Jardim da Conquista e Boa Esperança, né? Realmente periferia de periferia. Manhã de carnaval. Como? O nome da rua do céu é Manhã de Carnaval. Travessa Manhã de Carnaval. Que linda, que linda. Manhã está bonita. E depois surge a pergunta muito simples. Quais são as consequências para esses alunos? Por um lado, viver, participar uma parte da vida deste Museu São Mateus, e por outro lado, uma parte da sua vida nesses bairros de periferia. Sim. Assim surgem essas perguntas, observar, muito simples ainda, não é um projeto já fechado, etc. Queremos realizar um estudo de caso, bem complexo, ainda totalmente aberto também para outras perspectivas teóricas, etc. Observar, descrever e analisar o comportamento dos alunos do Museu São Mateus no complexo arquitetônico do Museu e nos seus bairros Jardim de Conquista e Parque Boa Esperança, como apropriação de espaços sociais. Qual é a relação entre o comportamento dos alunos nessas duas áreas totalmente diferentes, onde vivem, e também para nós muito importante, é o que eles vivem. Eles estão vivendo nessas áreas, criando algo novo. Será possível descrever e entender esse comportamento como processo de apropriação. Eu gostaria de complementar o que ele disse, porque uma das qualidades que tem os CEUs é que eles foram discutidos com a própria comunidade. Então, cada implementação dos CEUs significou o envolvimento da própria comunidade em que tipo de edifício eles queriam. Então, foi um processo que normalmente não se faz, eu acho que em nenhuma parte do mundo, discutir com toda a comunidade o que esse espaço público, porque a escola é um espaço público, poderá significar para essa comunidade. Isso para nós foi o primeiro processo de apropriação de como se diz, edifício público. Eu quero agora repetir essas questões principais da pesquisa, como eu já fiz a proposta. Quem quer receber esse texto, rapidamente vamos enviar via e-mail. São alguns aspectos teóricos a respeito de arquitetura. Para nós, a arquitetura, um prédio,
não é um objeto só, que tem uma função técnica. A arquitetura para nós é uma realidade muito complexa, talvez mais complexa que nossa realidade social. Tem uma dimensão técnica, uma função concreta, uma função social, uma função histórica, psicológica. Gostaria de concretizar isso um pouco. Cada complexo arquitetônico representa sempre uma maneira de ver o mundo. Realmente, também este complexo arquitetônico, no qual estamos sentados, representa uma maneira de ver o mundo, mas também, ao mesmo tempo, uma compreensão do homem e suas formas de vida social. Para concretizar isso, um complexo arquitetônico expressa significados, conteúdos por sua forma, seu estilo, seu material, etc, etc, etc. Até que ponto esta forma promove, desenvolve ou também impede interações sociais e intercâmbios sociais. E depois, para nós, um conceito muito importante, o conceito de vivência. Que vivências de dentro e de fora abrem a forma específica de um complexo arquitetônico. Já falamos um pouco sobre isso. Esta vivência de dentro e de fora, para nós é baseado num modelo que é muito relacionado com o corpo humano. Se encontra isso na arquitetura, fora e dentro, em cima, embaixo, etc, etc. Quais relações sociais, agora um pouco mais concreto, entre crianças e adultos permitem e impede essa forma de um complexo arquitetônico? Talvez fica um pouco mais claro que uma arquitetura, um prédio é mais complexo. Mil vezes mais do que só um objeto concreto que tem uma função técnica. Então, para concluir, entendemos qualquer complexo arquitetônico como um meio de comunicação do social para adultos e também para adolescentes e crianças. Pergunta aberta ainda: o que é comunicado no meio de uma arquitetura? Em que formas um complexo arquitetônico sugere a aceitação disso? Já falamos sobre a esquema do corpo, que se encontra na arquitetura. Já falamos também sobre a relação entre música e arquitetura. A palavra mais importante, mas eu vejo isso diferente. Música corporificada Muito obrigado. Sim. Sim. Não seria a música arquitetura imaterial? Música é uma arquitetura imaterial? Porque o meu ponto de partida era a música é um processo. No tempo. Espaço e tempo. Espaço e tempo, mas a arquitetura não é um processo. Até a finalização é como a obra de arte. É dizer, a música, uma ópera, ela tem começo, meio e fim. A arquitetura também tem começo, meio e fim. Ambas têm uma estrutura, né? Mas a música também. Eu acho que é isso que ele fala. É isso que eu falei, ambas têm uma estrutura, né? Exatamente. Tem ritmo, tem compasso, É. tem tema. Tem mistério. Isso são todos aspectos muito importantes que indicam, esclarecem um pouco a complexidade do que é uma arquitetura. Agora, surge a pergunta: o que significa esta realidade para crianças e para adolescentes?
e também para adultos. O nosso enfoque principal, nosso proposta de tematizar, pesquisar crianças de 7 anos e adolescentes. Tu podes também? Não, eu nesse sentido, mas eu acredito que no seu nós podemos vivenciar, como ele já tem 10 anos, crianças que começam e crianças que estão egressadas. Podemos ver a ponta e o final. E aqueles que continuaram todos os 10 anos na escola, ou 8 anos, não sei quantos anos. A criança que está começando e a criança que está saindo. Nós vamos ter um universo que vai abranger todo o processo de que vai significando esse complexo e essa proposta pedagógica. Se nós temos duas propostas, a proposta arquitetônica, que para mim é inovadora, porque são 3 complexos absolutamente independentes, o complexo cultural, o complexo esportivo e o complexo pedagógico, não? Está bem diferenciado arquitetonicamente. Maria, é só citar 2 questões para lembrar. Sim. Uma coisa extraordinária. Nós temos aqui na FAO uma estudante da FAO que estudou no céu Alvarenga. Não está aqui na sala, não está aqui, mas seria interessantíssimo. Isso eu gostaria de pontuar. Outra coisa que eu gostaria muito, já que estamos citando o Vygotsky, o Leontiev, desculpe interromper, eu queria falar muito do conceito radical, a raiz de praça de equipamentos sociais e de condensadores sociais, que está por trás, condensadores sociais pré-revolucionário, né? Proposta pela arquitetura construtivista russa, que eu acho que é bem interessante a gente... eu acho que também... São 2 coisas, porque a estudante da FAO, quando ela esteve lá, nós visitamos no semestre passado o céu Alvarenga, lá no Parque dos Búfalos. É muito importante, porque hoje é uma estudante de arquitetura, né? Daqui eu acho muito interessante trazer imaginário, né? Eu acho fantástico isso, porque inclusive tem um estudante de geografia, de ciências sociais. Ele fez o mestrado, o mestrado em sociologia sobre os céus. E ele também está muito interessado em participar, porque a proposta dele era pesquisar o que passa com o espaço dentro dos céus. É bem interessante essa tese. Então, tem vários elementos que nos permitirão ver diferentes aspectos desse complexo, porque aparentemente ele provocou uma série de reações dentro da sociedade que seria interessante poder mapear. Agora não vou concretizar essas estruturas arquitetônicas de 3 grandes complexos, creche. Só que uma primeira impressão que ainda não conheço é uma metáfora inédita para mim. E depois, Cida sabe melhor explicar a lógica desses 3 grandes prédios, centro cultural, teatro, centro de oficinas e depois complexo de aulas, etc., até a área de esporte. O que é único no nível mundial, a relação entre esses 3 complexos. Eu não conheço na arquitetura mundial em Europa ou nos Estados Unidos algo parecido. Sobretudo a autonomia que cada prédio tem. Isso é um medo que a vezes dá, que a pedagogia permeia todo. E eu acho que a esporte tem sua própria lógica, a cultura tem sua própria lógica, e isso é fundamental para que se transforme isso em algo interdisciplinar e não em algo monodisciplinar. E a arquitetura responde com um significado específico para cada função. Para cada lógica. São palavras interessantes que se repetem, bairro para bairro. É muito positivo isso. Essas palavras, biblioteca, não é? Até as cores, etc. Uma complexidade, uma riqueza impressionante. Para terminar, eu gostaria de ter mais espaço aqui para conversas, para perguntas, etc.
para terminar, a nossa proposta ainda é usar o conceito de vivência de crianças e adolescentes como unidade analítica. Questionar, pesquisar no estudo do caso, com métodos empíricos, que formas de vivência se encontram nas crianças e adolescentes. Não, isso vai. Só rapidamente um pequeno texto do meu grande santo, Vygotsky. La propiedad de la secta adoradores de Vygotsky. Sobre o conceito de vivência como unidade de análise. A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo que se vivencia, está representado. Vivência sempre se liga àquilo que está localizado fora da pessoa. E, por outro lado, está representado como eu vivencio isso. Ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as particularidades do meio são apresentadas na vivência. Tanto aquilo que é retirado do meio, todos os elementos que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é retirado da personalidade. Todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que possuem relação com dado acontecimento. Desta forma, na vivência, nós sempre lidamos como a união indivisível das particularidades da personalidade da criança, adolescente, e das particularidades da situação representada na vivência. Só que agora surge um monte de questões, como se faz isso realmente na pesquisa, na observação, fazer bibliografias ou mais, que outros métodos existem. Eu gostaria de deixar isso ainda aberto. Eu gostaria de fazer uma observação. Primeiro, eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço, né, participando dessa discussão, né, de uma ideia, né, que a gente acompanhou também por ocasião lá do nosso encontro e que nós chegamos a discutir também lá na Universidade, na Uninove, quando nós fizemos o encontro promovido pelo Espírito Santo pela graduação, primeiro Congresso Internacional de Práticas Pedagógicas, né, da Educação Básica. E acho que a nossa contribuição aqui vem um pouco nesse sentido, né? O projeto do CEL, a gente pôde acompanhar um pouquinho por ocasião da gestão da CIDA, né? Porque nós estávamos, eu e Roberta, na época no Instituto Paulo Freire, né? Que dava assessoria pedagógica também para esse projeto, entre outros, né? Então, a nossa ideia, como participantes do projeto, é um pouco inserir nessa confluência de Vygotsky, de Leontiev, né, e demais conceitos que vêm da arquitetura e outros conceitos que vêm então da arquitetura, algumas noções do Paulo Freire, que para nós é muito importante, né? Eu acho que a tese central do Paulo Freire, ela tem uma dimensão arquitetônica. A tese central dele é a seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo, né? Veja aí, né? O mundo que é qualquer espaço onde essas pessoas estejam, né? E portanto, eu acho que há uma aproximação aí também teórica, né? Ao lado disso, né, as categorias de autonomia, de leitura do mundo, né, de diálogo, aliás, né, bastante trabalhada, né, no Paulo Freire em muitos dos seus estudos, eu acho que pode nos ajudar a fazer um pouco também essa
esse exame, né? Porque no fundo a pesquisa é isso, né? Um exame crítico de uma dada realidade. Então, nós temos aqui a Roberta, a Ângela, mas tem o pessoal da graduação também. Perdão, desculpa, Lígia. Lígia, oi. Eu falei a Ângela, do Instituto Paulo Ele estava Freire. recordando. Ele estava falando com ela. Então, eu acho que o Paulo Freire, a Cida também acompanhou, eu que acompanharam, quando foi secretário de Educação aqui, né? Essa ideia já é embrionária dos céus, né, Cida? Na época do Paulo Freire. E ele já começou a mexer, ele fez uma mudança geral, né, na sua proposta. E os espaços também eram elementos fundamentais de uma pedagogia, né? Quer dizer, o espaço educa, ou deseduca também, né? Ou educa para um lado ou para o outro. Então, eu acho que trazer esse olhar a partir dessas categorias, né, que eu acho que são muito convergentes com os teóricos que já estão mencionados aí, né? Há muitos estudos, por exemplo, de Paulo Freire com Vygotsky, né? Ambos têm essa perspectiva histórico-crítica. Então, eu acho que se a gente puder contribuir nesse sentido, né, nós temos também pesquisadores da graduação que poderão nos auxiliar nesse processo e estamos à disposição para colaborar, né? Graças a Maria Benítez, eu tive a possibilidade de conhecer Paulo Freire pessoalmente. Ele estava muito curioso que Vygotsky, ele estava a abordar. Começamos a conversar, etc. No final, inesquecível para mim, ele disse: eu não sabia que Vygotsky é meu primo. Eu vou trazer a contribuição que está faltando, que é da pedagogia de Rudolf Steiner, que apesar de ser muito controvertido com uma série de problemas, eu acredito que a pedagogia de Rudolf Steiner tem duas coisas fundamentais. Para mim, eu não sou uma experta, está faltando os expertos, pero de qualquer forma eu gostaria de colocar. Primeiro, o espaço arquitetônico tem é rígido, no sentido de que as escolas têm que ser feitas respeitando determinadas coisas para que o espaço possa acolher a criança em todo o respeito que ela merece. É uma proposta muito interessante. E depois, a pedagogia da Rudolf Steiner está basada fundamentalmente na compreensão do processo de crescimento. Tá? É dizer, o processo de crescimento tem que, por exemplo, o professor vai com a criança da primeira à oitava série para acompanhar esse processo de crescimento da criança. Há uma série de coisas onde o material arquitetônico tem a mesma peso que a parte da proposta pedagógica. Então, realmente, eu acho que tendo esses três referenciais teóricos da pedagogia, que para mim são excelentes, Vygotsky, Paulo Freire e Steiner, a gente pode começar a olhar a criança com uma perspectiva teórica bastante interessante. Não sei qual vai ser o resultado, mas eu acho que talvez seja a primeira pesquisa que se faça com esses três e tendo como base um projeto arquitetônico diferenciado. Agora, rapidamente, só para terminar, Vygotsky mesmo fez pesquisas empíricas sobre a vivência na idade de 7 anos, as crianças de 7 anos, diretamente. Se ele encontra isso neste texto, é a vivência de adolescentes. São duas maneiras de vivências bem diferentes.